Quem já ouviu a voz de Deus hoje? Amém? Todos querem ouvir a voz de Deus. Esse é um desejo de todos nós. Todos querem ouvir a voz de Deus. Nós, quando oramos, a nossa grande expectativa na oração é ouvir a resposta de Deus. Quando nós estamos em um culto, nós temos uma grande expectativa. O momento da mensagem é um momento muito especial, porque nós temos a expectativa de ouvir a voz de Deus. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus nos cânticos. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus em outras circunstâncias, mas o certo é que todo mundo tem o desejo de ouvir a voz de Deus. Existem muitas pessoas que andam por aí buscando lugares onde possam ter revelação. É aquele tipo de igreja que a pessoa se diz possuída pelo Espírito Santo e começa a dizer: olha, sou eu que estou falando contigo, eu sou Deus. E tem muita gente que frequenta esses lugares porque sinceramente querem ouvir a voz de Deus e acabam acreditando naquela situação. E eu não estou aqui para questionar religião de ninguém, nem a fé de nenhuma pessoa, mas, assim, isso não é bem aquilo que a Bíblia nos ensina sobre ouvir a voz de Deus nos tempos de hoje, a partir do tempo de Jesus Cristo. Outras pessoas acabam se envolvendo com falsos profetas, alguns deles estranhos, né? Como é o Henri Cristo. Você já ouviu falar, já deve ter visto esse personagem. Um senhor de 70 e poucos anos que se diz a encarnação de Cristo. E é incrível como ele tem seguidores, e tem um monte de seguidores, não são poucos não, um monte. Ele está nessa vibe aí há mais de 40 anos, e tem um monte de seguidores, e as pessoas que o seguem sinceramente entendendo que ele é o Cristo de fato, que ele é o Cristo encarnado. E nessa busca de falsos profetas, alguns acabam tendo experiências dramáticas, como foi o caso da Guiana, lá em Joanesburgo, na Guiana, no dia 18 de novembro de 78, quando um cidadão, se dizendo porta-voz de Deus, o nome dele é Jim Jones, levou 919 pessoas à morte, dentre elas 300 crianças. Todos morreram por envenenamento. Então, alguns danos são muito grandes. Outros se decepcionaram na busca da palavra de Deus, né? Nós temos o grande caso, que é a decepção. É chamado como a grande decepção. E ela ocorreu em 1843/1844, porque houve uma marcação de data, depois houve outra. E ela partiu de um batista, né? William Miller. Foi um batista que ele fez umas contas lá, a partir do livro de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs. Ele acabou fazendo uma conta na qual ele conseguiu marcar a volta de Cristo. E ele foi seguido por várias pessoas e todo mundo esperou a volta de Cristo, o que acabou na grande decepção, mas que deixou uma dificuldade muito grande. A partir dessa grande decepção, William Miller, ou Guilherme Miller, voltou à sua igreja arrependido, reconheceu o seu erro, mas deste movimento nasceram pelo menos dois grupos, né? Um foi o movimento Estudantes da Bíblia, que hoje se chama Testemunha de Jeová, e o outro, a Igreja Cristo do Advento, que hoje se chama Adventistas, que foram as duas igrejas que se originaram ali. E Deus ele já fala a respeito dos falsos profetas, e eu tirei aqui um texto só para dar base nessa nossa fala, em Jeremias 23, a partir do versículo 25, eu queria que você me acompanhasse. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras
e as ilusões das suas próprias mentes. Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros fazem o povo esquecer o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade, pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor, e como o martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, não os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Quando este povo, ou um profeta ou um sacerdote lhe perguntar qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou, diga-lhe, vocês são um peso, e eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar, essa é a mensagem do qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e sua família. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo e parente. O que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencione a expressão, essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Senão essa palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir. Porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta, qual é a resposta do Senhor para você, ou o que o Senhor falou? Mas se vocês disserem, essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor. Vocês dizem, essa é a mensagem do qual o Senhor me encarregou, quando eu lhes adverti que não dissessem isso. Por isso me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e os seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Quem ouve, entenda. O texto é claro, muito claro. E ele versa sobre falso profeta, que fala mentiras, que fala em nome de Deus, que se diz incorporado por Deus, e daí afora, né? Marcando e falando de coisas que não procedem de Deus. Mas apesar dessas questões, de todas essas dificuldades, não há nada melhor do que ouvir Deus falar conosco de verdade. Não é isso? Como é gostoso ouvir a voz de Deus, mesmo que seja em alguns momentos para nos repreender. Mesmo assim é gostoso, porque nós sabemos que a repreensão é para o nosso bem, né? Quantos de nós aqui, enquanto criança, fomos repreendidos pelos nossos pais, e hoje até agradecemos a isso, né? Hoje até agradecemos. Meu pai e minha mãe foram firmes comigo, por isso eu consegui manter a minha vida em paz. Deus às vezes nos repreende, mas Ele nos repreende porque Ele nos ama. Ele nos orienta porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Como um pai que repreende o seu filho, porque quer o bem do seu filho. Então sempre é bom ouvir a voz de Deus em qualquer circunstância. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui agora é a seguinte: como ouvimos a voz de Deus? Eu falei de algumas coisas que não são de fato a voz de Deus falando ao nosso coração. Então eu preciso saber como ouvir a voz de Deus de verdade. E rapidamente, porque hoje é dia de EBD, eu quero falar sobre algumas questões que nos orientarão da maneira que nós podemos ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que nós podemos perceber e que nós podemos ouvir a voz de Deus é só olhar para o seu redor. Olha para a natureza. Olha para a criação de Deus. Olha para si mesmo. Olha para a complexidade que é o ser humano. O rio que corre numa mesma direção, as árvores que balançam ao sabor do vento. Tudo da criação
fala ao nosso coração. Salmo 19, dos versículos 1 a 6, nós lemos: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde do seu calor. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Sempre que você olhar a natureza, você pode ter certeza que você está ouvindo a voz de Deus. Sempre que um passarinho cantar, você está ouvindo a voz de Deus. Sempre que você vê uma trilha de formigas, você está ouvindo a voz de Deus. Você observa a voz de Deus na sua criação. E às vezes a gente não dá atenção a isso. Aliás, às vezes a gente nem cuida da criação de Deus. Às vezes a criação, a questão ecológica, ou seja lá qual for, nessa área que eu estou dizendo, não é nem observada por nós, não é cuidada por nós, mas Deus fala conosco através da sua criação. Romanos 1, 18, 20. Romanos 1, 18, 20, a gente lê o seguinte: porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. As pessoas não podem dizer que nunca ouviram a voz de Deus, que não conhecem, que não enxergam a Deus. É só olhar ao seu redor. Em qualquer circunstância. Ontem eu vinha do litoral com a Rai, nós tentamos ir para a praia, mas com a chuva nós ficamos no hotel, né? Então não deu nem para curtir, mas de qualquer forma foi um tempo gostoso de descontração. E quando nós íamos, nós estávamos observando a beleza das plantações, né? Aquelas plantações de cana, as de eucalipto, as mangas, os cafezais. Como é bonita a criação de Deus. Como é bonita. Não tem como olhar essas coisas e não ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Ei, eu amo você. Fiz tudo isso. Isso tudo é para você. Para o seu cuidado, para a sua vida, para o seu bem-estar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, observando a sua criação. Tem gente desesperada aí procurando igreja A, igreja B, igreja C, que tem o período da revelação. Deus se revela na criação. E a gente pode ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, ouvimos a voz de Deus através de Jesus Cristo. O Logos de Deus, segundo João capítulo 1. O Verbo encarnado. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 5 diz assim: e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho.
Antigamente, Deus falava de várias maneiras. Você vê os profetas no Velho Testamento, eles dizem sempre assim: assim diz o Senhor. Não é desse jeito que eles falam? Quando eles iam emitir um oráculo, quando eles iam falar alguma coisa. Quando Jesus vem ao mundo, ele muda essa expressão. Qual a expressão que ele usa? Em verdade, eu vos digo. Porque Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Você quer ouvir a voz de Deus? Não fica ouvindo qualquer voz por aí, não. Ouça Jesus Cristo. Ouça a voz de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo. Toda a Bíblia é importante, mas você precisa ler e reler várias vezes os Evangelhos. Você precisa ler e reler várias vezes o Evangelho, porque nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, estão as palavras expressas de Jesus Cristo. Ali é o ensinamento direto na fonte, a fonte primária. Muito embora nós sabemos que tem a interpretação humana, né? Que daqueles que escreveram, tem assim alguns conceitos humanos ali, mas nós cremos que a Bíblia é fidedigna. Ela é inspirada por Deus e ali nós temos a palavra do Cristo, Cristo vivo, o Cristo que hoje nós relembramos como Cristo ressurreto, que nós vamos celebrar à noite com muita alegria. Quer ouvir a voz de Deus? Ouça o verbo vivo de Deus. Uma experiência interessante. Se você quiser fazer, você vai gostar da experiência. Se você tiver disposição para escrever, pegue os 4 evangelhos e escreva tudo que Jesus falou nos 4 evangelhos. Ou então pode fazer no computador, né? Vai ser mais prático. Vai ali copiando as falas de Jesus e colando num texto. Depois você leia tudo que Jesus falou. É uma experiência tremenda. Você vai ver coisas, você vai enxergar coisas que às vezes você não enxergava por causa do contexto. E aí quando você vê as palavras de Jesus, é claro que ele disse muito mais do que está escrito ali. Eu gosto sempre de mostrar a questão de João, do último versículo de João, que diz que Jesus falou muito mais do que está escrito ali, mas para que você possa entender um pouquinho da palavra de Jesus, faz isso. Gasta um tempinho, vai lá, copia, cola, na mesma ordem que está ali. Se você quiser depois, você pode separar os grupos, né? Aquilo que estava escrito em Mateus, em Marcos e Lucas e colocar junto. Aquilo que estava escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João e colocar junto. E poder fazer essas comparações. Vai ser uma experiência tremenda. Quer ouvir a voz de Deus? Ouça a palavra de Jesus Cristo. Não fica atrás de qualquer picareta por aí, porque você vai quebrar a sua cara. Em terceiro lugar, podemos ouvir a voz de Deus através das Escrituras Sagradas, que deve ser o nosso livro de cabeceira, e é que é a nossa única regra de fé e prática. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quer aprender a direção de Deus para a sua vida? Quer ouvir Deus sobre a sua caminhada? O que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve, como você deve agir? Leia as Escrituras. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, com muita tristeza. Tem muita gente que só abre a Bíblia no domingo ou na quinta-feira, quando está no culto. Nós precisamos ter hábito de ler a palavra de Deus. Não precisa ler muito, não. Tem gente, tem que ler 4 capítulos por dia para poder ler em um ano. Não, se você tiver essa disposição, ótimo. Agora, que pelo menos leia um trecho todo dia. Faça desafios pessoais. Olha, eu vou ler um livro a cada semana. No final de um ano você quase leu a Bíblia toda. São 66 livros, são 52 semanas, aí vai ficar pouco, né? Então, faça isso. Desafie a si próprio para ler a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você ouve a palavra de Deus, você aprende com a palavra de Deus. E não há nada melhor do que aprender o que Deus nos falou. E para ouvir a Deus, além da criação, além da pessoa bendita de Jesus, você tem as Escrituras,
que vão além dos 4 evangelhos, onde estão as palavras escritas de Jesus, e tem a interpretação inspirada por Deus, né? A gente sabe que a Bíblia é um livro de interpretação humana. A interpretação é humana, mas a fonte é divina. A inspiração é divina. Então você pode confiar. Existem algumas religiões por aí que criaram outros livros para poder somar as Escrituras, não no sentido de ajudar a entender as Escrituras, mas com o mesmo peso. Com o mesmo peso. Alguns até, eu não vou citar o nome de religião, mas tem grupo religioso aí que fundou livros que, na opinião deles, são mais importantes do que a própria Bíblia, porque é uma revelação atualizada. Tem grupos que pensam assim, mas não pense desse jeito, não. A Bíblia é certamente a fonte mais fidedigna para que você ouça a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eram homens com falha? Sem dúvida. Eram homens com limites? Sem dúvida. Colocaram muitas vezes o seu sentimento naquilo que escreveram? Não tenho dúvida disso. Colocaram o seu entendimento naquilo que escreveram? Com toda certeza. Mas mesmo nesses momentos em que eles estavam colocando seus sentimentos, seus entendimentos, a sua própria interpretação, segundo a palavra de Deus, eles estavam fazendo aquilo inspirados por Deus. Inspirados por Deus. Deus planejou para que eles falassem o que falaram, para que fosse edificante para nós e todos aqueles que vivem, que têm a sua vida baseada nas Escrituras. E por último, além de ouvir a voz de Deus pela natureza, além de ouvir a voz de Deus através das falas de Jesus, o verbo vivo de Deus, além de ouvir a voz de Deus através das Escrituras, nós podemos ouvir a voz de Deus quando nós ouvimos a nossa própria consciência. Presta atenção. A nossa própria consciência. Eu aprendi uma coisa na vida cristã que eu vou compartilhar com você. O cristão, ele tem um diferencial da pessoa que não se submete a Cristo. Não é o cristão religioso, eu digo aquele que tem um estilo de vida cristão e que coloca Jesus como dono de sua vida. A pessoa que não se submete a Cristo, ela tem a consciência, como qualquer pessoa. Mas aquele que tem a Cristo, ele tem na sua consciência uma luzinha que acende e alerta. Aquela luzinha, muitas vezes, é a voz de Deus dizendo para nós, olha, tem o verde, tem o amarelo e tem o vermelho, igual o trânsito, né? Verde, vai em frente, meu filho, esse é o caminho. Amarelo, ó, presta atenção no que você vai fazer. E vermelho, não vai por aí não. A nossa consciência fala conosco. O crente, ele pode errar, ele erra, nós somos pecadores, mas todo crente, ele erra consciente. Estou certo ou estou errado? Todo crente, ele erra sabendo que está errando. Porque o Espírito Santo de Deus sempre nos mostra, através desse farolzinho que nós temos, o semáforo, faroleira, não sei como é que chama. Na Bahia o que é? Sinal, né? Sinal, seja lá o que for. Então, que nós temos, vai sempre nos orientar nisso. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15 diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. A nossa consciência é a voz de Deus falando conosco. Você pode até errar, eu posso até errar, mas eu vou saber que eu estou errando. Não existe um crente sequer que erre, que não sabe, pastor, eu não sabia, você sabia. Pastor, ninguém me disse nada, a tua consciência te disse na hora. Pode ter certeza disso, ele pode dizer quanto for que não, mas a consciência falou com ele. Ele sabe, por instinto cristão, eu vou usar esse termo, não sei se aplica, mas por instinto cristão, o que é certo e o que é errado.
E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, através da criação, através do seu Filho Jesus Cristo, através das Escrituras e através da nossa consciência. Que nós tenhamos essa convicção e que possamos, em nome de Jesus Cristo, viver intensamente para a glória de Deus, ouvindo e vivendo aquilo que Deus fala aos nossos corações. Amém?